assim, pra mim, eu não, eu não engano ninguém. Até quem me conhece, quem me segue, sabe que eu falo o tempo inteiro, gente, desculpa, isso só como chocolate, preciso de um chocolate. Porque, assim, todos os dias eu como meu chocolate e às vezes eu vou numa Nutri, por exemplo, agora eu tô preparando para Bom Dia Verônica. Então, eu tô numa dieta mais rígida, eu tenho que fazer muito exercício e tal, né? Porque ela me exige um Tem que certo ser muito corpo. magra mesmo, Tainá, para trabalhar na televisão. Não, acho que isso caiu, mas é porque eu preciso estar mais malhada e tal. Então, assim, eu falo, Ah, chego porque pra nutricionista e a eu falo, personagem gente, é forte, né? É. me tira tudo, mas não me tira o meu café e o meu Não me tira o chocolate. chocolate. Porque assim, se eu tô aqui, ó, se tem uma coisa que eu gosto de estar nesse planeta é para poder saborear um café e um chocolate. Assim, eu sou grata todos os dias pros aos prazeres da carne, por poder experienciar isso, assim, porque eu sou apaixonada. Todos os dias, assim, eu tenho que ter a minha dose diária. É o seu momento. Seu É o momento meu chocolate é momento. diário, Tainá. Diário, diário, todos Todo os dias. dia. Todos os É, dias. aquele momento depois do almoço, gente, o café com chocolate é um negócio, é uma explosão de sabores. Então, quem não provou ainda café sem açúcar, eu recomendo que faça um café bom, pegue um bom grão, né? O café sem açúcar ele tem que ser um bom café também. É. Pegue um bom grão de café desses especiais, né? Que você, se você puder moer na hora, mas se não, tem uns especiais que você compra no supermercado muito bons. Passa aquele cafezinho coado, que é sensacional, sem açúcar, come um pedacinho de chocolate, pode ser Nossa. ao leite, pode ser ao amargo, e toma o café por cima. É uma explosão de sabores. Não, é o que vale a pena. É o que vale a pena. Tipo, é Eu a vou até coisa comer um mais. pedaço aqui, que eu fiquei com Ai, água eu na também. boca. Olha aqui, ó. Só não vou tomar o café porque aí depois eu não durmo. Se eu for nessa, eu também não dá pra. E que tá, eu maneiro mais no café do que no chocolate. Chocolate eu me permito comer à noite, mas o café aí. O meu é o último, eu depois do almoço. Mas sabe que eu tenho uma sensação de que eu não almocei se eu não faço esse ritual depois? Parece que é o Eu que também, arremata o sabia? almoço. Eu também. É a sobremesa. E é uma sobremesa saudável. Se você come um chocolate de 70%, não tem por que fazer essa negação da sobremesa, né? Não pode comer sobremesa. Pode, se você toma um café sem açúcar, com chocolate de 70%, você vai estimular seu sistema nervoso, melhorar sua circulação, a parte cardíaca. É E é maravilhoso. uma gordura Cacau boa, né? Uma gordura que tem é antioxidante. A uma manteiga de cacau, gordura inclusive. saudável. Sabe aquela coisa Exatamente. do que falam do bulletproof? Que é tipo café com Isso. alguma gordura? Eu uso café com a Isso. manteiga de cacau. Exatamente, você me lembrou uma coisa agora. Esse cafezinho depois do almoço com cacau 70% é um bulletproof, podemos dizer assim. Ele É, ele ele potencializa. as Aí você vai propriedades da para aquela cafeína. reunião com foco, né? Exatamente. E para dar aquele ânimo depois do almoço, né? Todo mundo precisa de um ânimo depois do almoço. E o cacau, mas aí precisa ser um bom chocolate, né, Tainá? Não pode ser um chocolate. Você Ah, precisa ver não, bem a não. composição. Não pode ter Porque toxina, não pode ter muito açúcar, gordura ruim, conservante. Então, principalmente eu, por exemplo, eu como todos os dias. Se eu comer uma porcaria, imagina, minha pele vai estourar, eu vou ficar não mais pode. gorda, realmente, né? Tipo, vai ser uma coisa que vai fazer mal ao invés de fazer bem, né? Então, assim, eu gosto muito dos 70% porque tem uma quantidade bem limitada de outras coisas. Ele é bem cacau mesmo. É. E. Ai, é uma Não tem alegria. o leite, tem muita gente que tem a intolerância à lactose, né? É uma realidade a intolerância à lactose. Então, os chocolates 70% são mais saudáveis ainda, mas você precisa ter um bom cacau para ter um chocolate bom 70%. Falando um pouco agora do cacau, né? Aham. Das nossas fazendas, de onde viemos, né? Do nosso propósito do cacau, da nossa rede de pequenos produtores de cacau da Bahia, do sul da Bahia, né? De toda a nossa essência. Para você fazer um chocolate bom, 70%, você precisa ter um cacau de altíssima qualidade. Né? Uhum. E não sei se você aí também, que é uma pessoa super engajada com as causas ambientais, né? Com as causas da natureza, da preservação da nossa Mata Atlântica. Me conta um pouquinho também esse seu lado mais
engajado, tanto com as causas sociais quanto com as ambientais? Olha, eu assim, desde criança, nos anos 90, eu era muito fã do Tom Jobim. Eu adorava bossa nova. E o Tom Jobim Eu foi um amo dos Tom Jobim grandes também, primeiros Tainá. ambientalistas. Você ama também? Amo Tom Jobim. Eu era pequena, eu ficava ouvindo, não vou entregar, mas é que eu tinha aquele negocinho de fita, assim. Eu Aham. ficava ouvindo no fone. Meu primeiro karaokê, Eu aquele, era todo mundo... pequena, eu falava, e minha mãe falava assim: quem você está ouvindo? A Xuxa? Eu falava: não, eu estou ouvindo o Tom. Quem Não, é eu era Tom? essa criança que ouvia bossa nova, exatamente. Bossa Nova! Eu amo Bossa Nova. Eu amo. E eu era muito fã do Tom, e o Tom foi um dos primeiros grandes ambientalistas brasileiros, assim, do meio artístico, que falava muito sobre meio ambiente, né, sobre ecologia, já nos anos 90, e, tipo, nos anos 80, né? E aí, tipo, nos anos 90 teve aquela Eco 92. Ali Foi eu marcante. comecei a me ligar. A minha mãe, né? A minha mãe é super. Minha mãe já foi ativista do Greenpeace. Minha mãe se vestia de coisa, ia fazer protesto. Então, assim, a gente em casa Sério? sempre falou muito. A coisa de reciclar o lixo é uma coisa que eu nasci já separando o lixo para reciclar. Então, estava muito dentro da nossa história, assim. Demais. E aí eu fui Você sabe que a crescendo Eco 92 foi muito marcante, acho que para nossa da geração. Eu nossa não esqueço da geração. Eco 92. Eu fiquei É, né? impactada. Foi muito marcante. Foi assim, É, e num mundo que não se falava tanto quanto se fala hoje, porque a gente ainda não via todas as consequências, né, da destruição do planeta. E hoje em dia está muito mais evidente. Mas aí, assim, eu crescendo, eu fui me interessando mais, assim, e, enfim, eu sou embaixadora do Instituto Vida Livre, que faz soltura de animais silvestres que são capturados no tráfico de animais selvagens. Eu já fui embaixadora da Hora do Planeta. E eu tô sempre tentando estudar e me envolver e trazer para minha vida mesmo, né? A sustentabilidade. Então, eu tenho muito cuidado, assim, com o plástico. Inclusive, eu tipo, achei incrível que vocês usaram no ovo de Páscoa o no paninho, tecido. gente. Incrível. Vocês não usaram aquela embalagem que é extremamente poluente. Vocês usaram um paninho que com certeza eu vou usar para fazer piquenique, que meu filho Almofada, gosta de fazer piquenique na grama de casa, assim, piquenique. né? Pode fazer pano de prato, tem gente que usa na cozinha. Olha que lindo. A gente fez até camisa com ele. Nossa, Você muito pode costurar o que lindo. você quiser. Eu tô aqui no meu look Páscoa. E é uma O que estampa mais passa? linda que a outra. Nossa, E a muito gente, lindo mesmo. mas você sabe, Tainá, que é um desafio desenvolver embalagem sustentável? No Eu Brasil e sei. no mundo. Eu sei No, porque principalmente para alimento. Alimento é muito difícil, muito muito, difícil. porque degrada, né? Mas, Não, porque mas eu. você precisa conservar. E o que mais conserva é o plástico. E é É, o alumínio, às vezes. Você precisa conservar os nutrientes. E como mas o a gente alumínio eu trabalha acho que com é produtos menos sem pior que o conservantes, é mais. plástico. Tô errada, mas o alumínio acho que ainda é menos pior que o plástico, porque o alumínio ainda pode ser mais facilmente reciclado, né? E o O plástico ele alumínio vira eu acho que é reciclável. microplástico e vai para a água e contamina todo o sistema lençol freático, né? A gente não gosta, todo plástico que a gente usa, a gente tenta usar um celofane que é um celofane reciclável, mas às vezes é impossível algumas coisas, né? Uma das nossas pilares é menos embalagem. Hoje, Uhum. 30% às vezes de um chocolate, do preço de um chocolate que você compra no mercado é a embalagem. E a gente entende porque é um produto muito delicado que precisa ser bem conservado. E Precisa precisa ser ter bem uma embalagem conservado. específica. Mas é um problemaço para a indústria de alimentos. Eu imagino. Eu tenho pesquisado muito isso, assim, até fiz uma roda de conversas no início da pandemia, no ano passado, que era conversas de um novo mundo. Então, eu falei com ambientalista, falei com o pessoal da permacultura, da agrofloresta. E eu fiquei, quando você falou que vocês, o cacau que vocês usam vem do sistema agroflorestal, eu fiquei encantada, assim, porque é o que eu acredito não só como forma de se alimentar, como forma de a gente fazer, de estar em sinergia com o planeta, mas como tudo que eu acredito na vida, que é a diversidade, que é você abraçar a diversidade da vida para prosperar. Né? A gente é muito assim do mono, a monocultura, monopensamento, né? Como se existisse só uma forma de viver, de plantar, quando na verdade a natureza nos mostra o tempo inteiro que ela precisa de diversidade para prosperar, né?